Olá, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Meus irmãos, esse vídeo é muito difícil de fazer, porque nós precisamos dizer coisas que não podem ser ditas. Eu estou aqui me esgoelando, pedindo inclusive direção a Deus para que eu possa usar as palavras certas, sem me prejudicar e ao mesmo tempo informar vocês. O Bolsonaro ele está prestes a ser preso. Eu falei para vocês desde a época que ele perdeu as eleições, eu previ isso aqui no canal, digo, olha, ele vai perder e a esquerda vai trabalhar muito para prendê-lo. É preciso fazer isso para que certa narrativa cole. E isso está acontecendo agora. Eu dei um exemplo do rato aqui a vocês, que quando você pega o animal mais covarde que possa existir, o rato, né, e você encosta ele na parede, ele vem para cima de você, ele te ataca. E a esquerda ela está muito acuada. A esquerda tentou usar grana, muita grana, soltou grana para ver se engajava canais de esquerda, conseguiu até fazer com que esses canais tenham audiência, mas não tem o mesmo engajamento que os de direitas, com menos audiência e sem o dinheiro da máquina pública, uma coisa espontânea, conseguisse engajar muito mais a população, porque aquilo é espontâneo, é óbvio, mas eles não entenderam isso. Então o próprio Molusco tentou imitar o Bolsonaro e fazer as suas lives. Foram fracassos, motivo de piada. Rola manifestação da direita e se torna matéria internacional, chama atenção lá fora. Eles fazem aqui, do cara mais popular, né, o cara que foi escolhido, e é um verdadeiro fracasso. É como se as pessoas que o colocaram lá estivessem enterradas em caixões, esperando para ressuscitar apenas na hora de fazer a diferença. É mais ou menos isso que parece. Eu quero ver essa matéria junto com vocês aqui, preste muita atenção nela. Ela é de O Tempo. E olha a narrativa que os caras estão criando. Ex-comandantes das Forças Armadas vincularam Jair Bolsonaro ao suposto plano de golpe para manter o ex-presidente no poder após a derrota nas urnas em 2022. Os depoimentos dos militares à Polícia Federal foram publicados nesta sexta-feira por ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Os interrogatórios aconteceram nas últimas semanas no âmbito da investigação Tempus Veritatis, sobre o suposto plano de Bolsonaro e seu círculo próximo para evitar a posse do presidente Lula. Segundo os investigadores, o ex-mandatário teve em sua posse um decreto para instaurar um estado de defesa no TSE e apurar a conformidade e legalidade do processo eleitoral de 2022. Em seu depoimento à PF, o ex-comandante do Exército, Marco Antônio Freire Gomes, admitiu ter participado da reunião na residência oficial do Palácio do Alvorada, em Brasília, onde o assessor de Bolsonaro leu os fundamentos jurídicos da minuta. Freire Gomes disse também ter participado de outras reuniões nas quais o ex-presidente Bolsonaro apresentou sua hipótese de utilização de institutos jurídicos para rejeitar o resultado das eleições. O ex-comandante disse que sempre deixou claro que o Exército não participaria da implementação dessas medidas que tinham como objetivo reverter o processo eleitoral. Já o ex-comandante da Aeronáutica, Brigadeiro Carlos Almeida Batista Júnior, garantiu aos investigadores que, em um dos encontros realizados após a derrota nas urnas, Bolsonaro solicitou a busca de mecanismos para averiguar o resultado eleitoral. De acordo com Batista Júnior, Freire Gomes ameaçou prender Bolsonaro caso o ex-presidente cogitasse a hipótese de levar o plano adiante. Valdemar da Costa Neto, presidente do Partido Liberal, ao qual Bolsonaro é filiado, disse à PF que o ex-presidente e deputados pressionaram para que a sigla apresentasse uma ação questionando o resultado das eleições perante o Tribunal Superior Eleitoral. Dos 27 militares e ex-funcionários do governo citados a depor, um total de 14 permaneceram em silêncio, inclusive o próprio ex-presidente. Bolsonaro negou qualquer intenção de golpe e se disse vítima de uma perseguição implacável. Bom, aqui, né, não é uma mídia bolsonarista, e para você ter noção de como as pessoas estão concordando com isso, o vídeo tem 105 mil visualizações, ó, 105 mil visualizações e 800 e poucas curtidas, né? Ou seja, tá bombando de dislike. Aí não mostra, né? Que é para continuar a narrativa. Olha, meus irmãos, o que eu posso dizer para vocês? Eu imagino que se Bolsonaro for preso, e eu inclusive já falei isso aqui, nós temos outras boas opções. Tem o Gustavo Gaia, tem o Nicolas, né? Nesse caso, embora eu não goste muito do cara, mas se for
a única opção tem o Tarcísio também, né? Porque para enfrentar a esquerda, meu irmão, eu acho que tudo é válido. Mas eu faria muita pressão para que fosse o Nicolas ou o Gustavo. O que eu puder fazer aqui, né? Para colocar, nem que seja uma graminha nessa balança, é o que eu acho, né? São pessoas mais alinhadas com o que a gente pensa. Agora, o problema não é a comoção que vai gerar popular. Meu Deus, como é que eu falo isso, família, sem ser prejudicado, nem prejudicar você também? Eu imagino o seguinte, que a prisão do Bolsonaro, ela se enquadra, meus irmãos, no aparelhamento do sistema, sabe? Você tá vendo aí tudo aparelhado, não está? E se o Bolsonaro não estiver, um resultado impopular, vamos dizer assim, um resultado inesperado, seria muito mais fácil de colocá-lo sem questionamento. Não posso falar mais do que isso, mas eu acho que você consegue raciocinar, né? Você consegue entender o que eu estou querendo dizer. Sem o Bolsonaro, um resultado inesperado fica acima de questionamento, entendeu? Por mais que eu acho que o Nicolas e o Gustavo até são pessoas que nos representam bastante e que mereciam essa chance, se fosse o caso. O Nicolas não tem a idade ainda, mas já tem proposta aí para baixar a idade de um presidente. Então, eu acho que se enquadra dentro disso, sabe? Porque se realmente esse pensamento tiver certo, aí não tem muito o que se fazer, né, família? Aí não se trata de a gente se esforçar. Você tá me entendendo? É isso que eu tô pensando. É isso que eu tô com medo. E quando eu trouxe, né, muita gente pode até achar, o Davi só tá pensando aí em lucrar. Não é isso, meu irmão. Até pelo preço que a gente colocou o nosso produto. É justamente para que você entenda que podem vir tempos muito difíceis, muito mais. Fazer isso aqui que a gente tá passando agora, empresas fechando, desemprego, ninguém consegue vender mais nada. Hoje eu tava conversando com o vizinho aqui da garagem, né, onde eu guardo os carros, e eu perguntando, irmão, como é que tá teu negócio? Esse velho nunca teve tão fraco. A gente sabia que isso ia acontecer. Eu digo, vê, é uma boca só onde você para conversar com qualquer empresário, seja do ramo que for, qualquer trabalhador, meu irmão, a conversa é a mesma. Situação difícil, complicada. Ninguém nunca viu um começo de ano tão ruim. E as medidas mais impopulares vão ser implementadas agora, né? Eu fiz um vídeo mais cedo, não sei se saiu ou se vai sair. Eles querem inclusive proibir, né? Tem uma PL aí para proibir que a população tenha acesso à energia solar. Quando chegar a 30%, chegou a 30%, não pode mais, né? Então assim, esse tipo de projeto, de medida está sendo implementado agora. É agora, sabe? E assim, se isso realmente se comprovar, a gente espera também que o Donald Trump vença lá. A gente sabe que isso vai fazer um peso, inclusive essas ações deles. Imagine isso, o Donald Trump está chegando e os caras estão dizendo, olha, a gente tem que tomar essas medidas arbitrárias agora, imediatamente, né? Estão correndo contra o relógio para ver se prende mesmo o Bolsonaro, para que o Donald Trump, caso seja eleito, ele já esteja na cadeia. E aí se meter numa decisão que já foi tomada. E não fazer pressão como ele fará, isso é fato, ele já falou, né? Fazer pressão como ele fará, para que não se tome nenhuma decisão arbitrária, duvidosa. É esse o problema. Então assim, meus irmãos, a gente tá numa situação bem difícil, tem que orar, né? E eu tenho oferecido esse produto para vocês, porque o que tem de gente que está sendo prejudicada, que está tendo o seu patrimônio sugado, inclusive por multas absurdas, quebrativas. E se essas pessoas tivessem a noção, soubessem trabalhar com um novo investimento, como por exemplo as criptomoedas, que é o que a gente está ensinando, é a única coisa que realmente deixa você protegido. Eu vou colocar o Renato 38 falando aí, e escute, que é um cara desperto, um cara que entende, e veja o que ele fala sobre as criptomoedas. Eu acredito que quem tiver bitcoins inteiros dentro de 5, 10 anos vai ter coleção de passaporte, e dentro de 20, 30 anos vai ser soberano. E quem não tiver nesse movimento, quem ignorar o bitcoin nos próximos anos,
vai acontecer o que o Isaac Asimov previa no Digital Divide. O Isaac Asimov é um gênio, né? O cara que inclusive concebeu várias coisas que existe hoje. Ele concluía, ele não sabia qual era a tecnologia, mas que havia uma tecnologia que quem não adotasse imediatamente na geração seguinte ia ser miserável indefinidamente. Eu acredito que o Bitcoin é isso. Que as pessoas que adotarem nessa geração, os filhos e netos delas vão ser a alta nobreza do mundo. E não é uma oportunidade de uma geração, é a oportunidade da história da humanidade. A questão é que o cara tem que estudar isso. Tem que estudar. Você não tem como entrar em ser early adopter de mercado nenhum sem entender do que isso está se tratando, né?